trabalho todo está em português, então só para generalizar. So, I am Daniel Alves, I'm a graduate student in University of São Paulo. And in this presentation I want to talk, to find first a perceptive way to analyze a music by the principle of interval signal. And then I want to discuss the structure of the music, treating about the P chord classes in the PC set theory. Then first I want to talk how the perception organizes the formal content. And the next pass, that's in development in the research, I want to talk how the PC set that generalize the intervals, I can unify that things and discuss the whole presentation of the piece. And sorry about the presentation in Portuguese. Then, então a peça que eu escolhi para análise foi o Continuum Mid, de Denise Garcia. Pelo próprio nome, já traz um correlato quase que instantâneo com o contínuo para cravo do Liggett, em que a gente já começa a ter algumas noções de categorias formais, de como que esse trabalho vai ser lidado. Então, apenas pelo título da obra, eu já sei que alguns focos analíticos que eu tenho que tomar vai ser atento à forma, a um trabalho que é textural em si, sobre a massa sonora, e sobre percepção, que essa textura que não se modifica e essa forma só vai se consolidar a partir de parâmetros que são infraestruturais. Então, o objetivo principal e o primeiro é essa aplicação de um princípio que é perceptivo para a gente poder discutir a forma que seja auditiva, estrutural e composicional. Ali eu trago um diagrama, mas que vai ser discutido mais adiante, mas é essa ideia de que cada um dos passos que vão ser tratados vai ser, na verdade, correlacionados com um foco final, que é a discussão da estrutura da obra. Então, a questão do contínuo, passando rapidamente, né, antes de tratar da análise em si, eu vou tratar de algumas noções significativas para o trabalho, porque tratar de percepção sempre é algo complicado no sentido de que é necessário estabelecer parâmetros para essa análise. Né? Então, tratando de um contínuo, a primeira das coisas que nos vem à mente é um trabalho que é textural e processual. Por processual, eu vou garantir aqui discurso harmônico, né, como que esse processo é feito no encaminhamento de vozes. E vem duas noções que já são bem relacionadas ao repertório de Liggett. Um é o estímulo mecânico, que é essa repetição incessante, física mesmo, de um objeto musical, criando assim quase uma concepção granular da composição. E estrutura em rede, que é que vai descrever esse processo de transformações por qual a textura está sendo submetida à velocidade. Então, a análise se foca em uma obra que pode ser descrita pela união dessas duas questões, que é textura e processo. E até pego desse artigo uma descrição do próprio do autor sobre o Continuum do Liggett, mas que eu acho que casa perfeitamente com essa obra da Denise, que é uma obra que linhas finamente que é tecido linhas finamente tecidas por padrões repetitivos, aplicados sobre um processo constante e interativo de transformação de seus aspectos, seja nota, altura, ritmo. Então, para essa peça, o nível de percepção e de análise vai ser da mesma forma com que Liggett pode descrever. A gente vai estar atento então à pulsação que emerge dessa repetição incessante, e a textura é constante, o ritmo é constante, então a massa sonora que nos guia, essa pulsação, essa ondulação, por conta da elasticidade da textura. Então a análise sempre vai começar do macro até o micro, e o micro é o foco de análise. Se a gente é exposto a essa peça, a primeira coisa que nos salta é a ideia de um fluxo auditivo, ou seja, como que constrói esse discurso num olhar macro. O que ela diz no seu geral para a gente. No nível mais dentro, a gente passa a denominar a textura, de acordo com um viés sinestésico. Então, seria tipo, a relação que o fluxo auditivo nos revela no nível mais interno de escuta. E depois a gente está imerso numa textura que a gente já consegue classificar, a gente passa a olhar as estruturas micro, então os sinais intervalares. Então, tratando rapidamente de cada uma das coisas, para poder fazer sentido a análise perceptiva que não seja simplesmente intuitiva, os sinais intervalares são as classes de intervalo que vão agenciar a nossa percepção da peça, ou seja, vai ser o intervalo mais proeminente dentro daquilo, e vai ser o que vai guiar a nossa questão de secção de forma. Então, eles que vão nos dizer em que ponto a gente está. Então, aqui só tem eles sempre são divididos em processos e funções,
segundo esse artigo que já está ali embaixo referido. E a gente pode ter uma ideia de que os intervalos, apenas catalogando as funções, eles ou definem contorno, ou definem partição, ou definem uma projeção, né, uma transposição de uma ideia, ou eles vão desfocar a textura que a gente tem a partir do processo de preenchimento, acréscimo e deslocamento. Vou passar rapidamente, mas acho que com os exemplos fica mais claro. Então, aqui o que eu estou tratando daí no nível, a gente está tratando do sinal intervalar no nível além, né, no nível acima da superfície. Por textura, eu estou tratando ela como uma, segundo Ferraz, né, no artigo dele, e que é uma estrutura que é percebida gestalticamente. Então, seria a soma da vertical e horizontal de uma estrutura musical que nos devolve uma estrutura geral. E por esse viés a gente tem uma análise que é paramétrica da textura, já que é estática, mas é interessante a relação de que os parâmetros elementares mais complexos nos garantem o resultado como uma textura. Né? Então, seriam então parâmetros permeáveis e variáveis que para o trabalho não vão ser tão relevantes assim. Essas questões de permeabilidade, porque a textura é unificada. Então, no nível superior, por fluxo auditivo, já tratando da peça em si, aquela coisa, né, as notas em alta velocidade vão ser diluídas ainda pela ativação do pedal de sustain, de modo que a gente vai interpretar aquilo como uma massa sonora. A concepção granular da composição, então, já porque esses sons em alta velocidade trabalham em interação, faz a gente perceber uma continuidade aparente, que gestalticamente pode ser descrito também visualmente. Essa ideia de que a gente é muito suscetível a perceber o que é igual e o que é diferente. Está fazendo sentido até aqui? Várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias noções para agregar um viés perceptivo de análise. Né? Então, se a gente pensar no fluxo auditivo, a gente vai sempre trabalhar por essa questão de perceber o que é igual e o que é diferente, num fluxo temporal horizontal. E a gente sempre vai julgar essa coisa do igual e diferente por um julgamento também de coerência, quanto que esse fluxo é unificado ou não. Então, ali alguns parâmetros também de análise de fluxo. E frente a todas essas noções preliminares, a primeira coisa que eu proponho é um exercício de, visualmente, a gente já consegue, também por um sentido gestáltico e similaridade diferente, definir percepções formais. Então aqui a gente tem o piano roll, e ele já é o gráfico todo da transcrição da música. Em preto são as notas em altas velocidades, que são percebidas como contínuo. Em cinza ali são as notas que são a melodia que ela cria por uma sustentação. Então, a primeira coisa que a gente olha ao deparar com o gráfico é um contorno formal descendente, é o macro, que vai do agudo ao grave. E num segundo momento a gente começa visualmente a segregar o que é uma seção da outra. Aí vamos ver se bate. A primeira seria uma que ela se adensa, começa a 4 vozes e vai se adensar. A segunda seria basicamente o contrário, que se adensa rapidamente e vai rarefazer sobre um centro estático ali, né? Então ela quase de maneira simétrica vai se abrir e defasar. Uma terceira, que é configurada pela linha melódica com notas sustentadas, que é a única parte que tem. E a quarta seção seria uma coda ainda com uma posição de transição, que é julgada visualmente, até porque na seção 3, que é a linha melódica, a gente tem um bloco sempre estático. Né? Então, perfeito. Então, o primeiro passo é fazer essa análise perceptiva de acordo com os sinais intervalares. Então, como que os sinais, as classes de intervalos que saltam dessa textura nos dizem a escuta dessa peça. Aí uma questão importante é só que os exemplos sonoros aqui que vão ser tocados, né, para ter buscando maior precisão de análise, eu fiz com o ST, um instrumento virtual, para que a performance não me conduzisse a escuta de intervalo diferente, por questões pianísticas mesmo, de peso de dedo, como que ele vai interpretar até pelo dinâmica. Então vai ser extremamente mecânico, para também o sinal intervalar se salte por si próprio na escuta nossa. Né? Então aqui é os níveis de análise. O esperado é que os sinais intervalares, a gente se reforma e estabeleçam as cisões perceptivas que podem não ser coincidentes com aquela questão de uma análise gestáltica do gráfico. Então aqui é a primeira seção, que ela é caracterizada pelo adensamento e rarefação da textura, pela adição e deslocamento de intervalos. A grande questão dela é que ela vai pegar um tetracorde quartal e ele vai ser o centro que vai permanecer estático durante toda essa seção. Esses 8 primeiros compassos. Então, por esses acréscimos a gente vai mais percebendo os batimentos que essa textura nos evoca
do que necessariamente qualquer tipo de contorno. Aí, no restante, ela vai fazer a subtração, né? Ela vai rarefazer, ainda com a segunda maior, conduzindo toda a nossa escuta, porém há uma sobreposição ali de um quartal e na mão esquerda de um Sol 7, né? Então, a partir disso, né, a gente tem a macro da sessão, que o que eu quero propor já, com essa única escuta, daí depois já para 10 minutos. Aí para pular para a próxima, né, para pular da questão estrutural para a relação Picard, é apenas uma escuta que auditivamente a gente consegue entender uma segunda maior que conduz essa escuta e provoca as cisões dela, né? Então aqui a audição, ela segrega numa camada de escuta diferente. Agora, o deslocamento do tricórdio inferior vai criar duas camadas de escuta. A retomada do material original estabelece que é quase uma cisão e aí possibilita com que ela faça a estratificação. E a segunda maior vai guiar a gente para um caminho melódico que está marcado em preto no gráfico. Então, a partir desse momento, a escuta entende. Algo novo vai acontecer. Então, é mais ou menos esse tipo de... O intervalo agencia a nossa escuta. Quando ele retira as segundas maiores que estavam e chega no final da primeira sessão com um acorde maior 6, a terça começa a agenciar e a gente começa a entender que pode acontecer algo novo, uma projeção. Então, passando rapidamente para poder tratar da questão harmônica, a segunda sessão vai acontecer sobre um centro estático também, agora sobre aquela nota Mi, que o uníssono vai trazer para a gente. Aqui há uma quebra, nova sessão, e a inserção dessa quarta no compasso 21 e no compasso 32 vai realizar a mesma coisa que na primeira sessão aquele quartal fez. De a gente ouvir um quartal, a partir do momento que ele reaparece, a gente pode procurar algo novo. Então, a partir do momento que ela apresenta a quarta no compasso 21 e a quarta no compasso 32, ela pode então fazer a transição para a nova sessão. Eu não vou fazer os exemplos só por questão de tempo. Então, a proposta é mais ou menos essa. A sessão 3 é aquela questão de um bloco, que vai... Aqui sempre são a partitura reduzida, né, porque é extremamente repetitivo, então eu faço a redução. Então, a sessão 3, a grande questão é essa linha melódica que ela cria para nós sustentadas, em cima de um bloco estático de Lá menor 7. E essa linha vai ser sobre a escala de Mi menor, né? Aqui da mesma forma, a percepção da escuta por conta dessa linha melódica. E a partir do compasso 54 a gente tem essa transição que ela vai fazer um ostinato, né, um pedal em Mi, e trabalhar harmonicamente. E esse trabalho que ela decide, um pedal e trabalho harmônico, já define a próxima sessão, que ela vai trabalhar exclusivamente com harmonia. Você já não tem mais contornos muito relevantes, mas você tem uma troca de cores, como ela diz no texto de introdução da peça, que é o que vai guiar a escuta para a finalização da peça. Então, cada vez mais ao grave, ela vai chegar no Mi estático que vai encerrar a peça. E a gente vai voltar para ouvir essa parte. Então, se eu fizer uma redução processual da harmonia, segundo os sinais intervalais, eu vou ter, primeiramente, esse quartal que vai agenciar, e ele vai adensificar por processo como adição, deslocamento, e vai se rarefazer até chegar no Mi, que é um centro estático no compasso 19. Então, seção 2, aqui mesma questão, centro estático, quartas, vai adensar e rarefazer, quarta novamente. A transição, que faz o trabalho harmônico, vai fazer um abrupto deslocamento para uma região mais grave, e esse deslocamento para uma região mais grave já também secciona a nossa escuta. E uma das grandes questões, né, durante a análise dessa peça foi a pergunta do porquê em Mi, né? Primeiramente, na primeira sessão ela vai começar com a armadura, né, de Mi maior. Então a gente tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenido. E
ela vai terminar em Mi maior. Isso aí um aluno me responderia, né? Que tem armadura de Mi maior, termina em Mi maior, então eu continuo em Mi. Mas, durante toda a análise, a gente começa... O que me esclareceu bem foi a relação de que os conjuntos também estavam dentro dessa questão diatônica. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de gênero, grande parte dos conjuntos que elas usam fazem parte de um conjunto de um supraset específico, que seria o diatônico cromático. E como a gente pode ver ali na quarta seção, se a gente reduzir as notas que ela utiliza, a gente tem tanto o Mi maior, né, o Mi mixolídio, na verdade, e um Mi menor ali para a construção da parcimonia dos acordes. Então, aqui deu o perfil generalizado, apenas para ter uma noção macro de como que ela vai comportar as extremidades, né, da peça. Acho que tá bom. Então, agora só para pensar rapidamente, então, porque foi uma coisa que eu senti falta, apesar da análise ter sido motivada por uma análise de Liggett, que era muito interessante por conta do sinal intervalário como agente separador formal, eu sentia falta de uma questão estrutural que desse margem para eu argumentar sobre. Então, já que eu estava tratando de intervalo, e já que eu precisava generalizar uma massa, o que eu achei mais assim, plausível seria trabalhar com conjuntos, porque ele vai trabalhar com a questão do optic, né? Ele vai reduzir oitavos, vai reduzir a permutação, vai reduzir cardinalidades. Então eu posso me atentar a configurações dos batimentos, né? Que daí pelo principal artigo daí que motivou a isso, né? Do Rodolfo Coelho sobre as relações picordes, que é essa escuta que não é atenta à classe intervalo, não vou perceber o PC7, mas eu vou perceber as características macros do picorde. Então, baseado nisso, a primeira coisa que foi feita foi uma catalogação de todas as classes de alturas. Após isso, eu faço a classificação delas em picorde, segundo o artigo do Rodolfo. Depois disso, eu verifico o conteúdo harmônico, que também foi feito nesse artigo do Rodolfo Coelho em 2018, de modo que a gente tem um progenitor, que é um tricorde, e ele definiria uma sonoridade, que é bem parecido com as tabelas de gênero também, né? E depois disso, eu verifico a parcimoniosidade que pode ter entre essas relações picordes. O que eu faço diferente nessa relação de parcimoniosidade é garantir, já que em cada cardinalidade, a soma horizontal, a soma de cada picorde, é garantida uma parcimônia pela soma deles horizontalmente, então eu pego todas as cardinalidades, faço uma linha horizontal, e se a soma for igual, isso me garante parcimoniosidade. É uma questão ainda que está em desenvolvimento na pesquisa, mas que parece uma proposta válida. De modo que quando a gente unifica tudo isso, a gente tem o menos batimentos, que seria tipo uma segunda maior, claramente distintivo. Se a gente desce, a gente aumenta a quantidade de batimentos, e se a gente vai para a direita, aumenta também. Então, seria um gráfico ao contrário aqui, né? Que eu poderia checar, por exemplo, como que minha escuta é guiada pelos batimentos. Então, a partir disso, eu vou tratar dessa primeira sessão somente para dar tempo. Se a gente pegar aquela primeira sessão que a gente já... Vou fazer com a quarta, porque a gente não viu ainda. Aqui eu faço algumas relações do picorde. A gente pode ver que, como ela trabalha, vai ser as mudanças de níveis de soma. Então, ela vai primeiro trabalhar na soma 7, ali mais em cima. Vai descer para a soma 8 e 9, como mais denso. Aí, aqui também um outro tipo, a segunda parte, né, como que ela vai trabalhar agora com linhas, com sobreposições, né. Ali, as classes picordes que eu coloco ali separadas é apenas para a gente ver uma certa parcimoniosidade do número picorde, né, como ele vai abrindo, né, até pelo forte a gente pode tratar de algumas coisas como split, até porque todos os conjuntos são derivados de um mesmo tricorde. Isso é garantido também aqui pela questão harmônica. Se eu pegar todos os sets utilizados, todos eles têm essa questão quartal e fazem parte de quase o mesmo número de sets. Então isso daqui já estabelece alguns caminhos que eu posso transitar de um set para o outro a partir de uma proximidade, uma similaridade do tricorde. Aqui também na seção 2, todos eles possuem a mesma coluna de proximidade. E agora aqui na seção 4, que daí, acho que... Então agora eu vou fazer, um negócio mais ou menos assim. Eu vou pegar a relação picorde, vou pegar as sinais intervalares, vou unificar tudo, de maneira para ver como que as coisas, as propostas de processo dos sinais intervalares podem ser interpretadas pelas relações picorde. Então, a gente começa aqui em 4.26.
uma textura que é quase inaudível harmonicamente, né? Então o que eu faço aqui, eu jogo tudo para cima, fica muito mais jazzístico, talvez, para tratar das relações. Estabelecimento de uma única bicorde consegue fazer com que a gente deduza o contorno, né? 422, 37, encerra. Então, como considerações, né, eu acredito que os sinais intervalares conseguem, de uma maneira, trazer uma questão perceptiva para a análise como resultado, né? De maneira que a gente pode tratar diversos aspectos até composicionais, pensando num intervalo que seja mais conveniente, ou até mesmo em questões didáticas de uma sala de aula, de maneira a consolidar essas sonoridades. Eu acredito também que essa possibilidade que ainda está sendo testada, de uma modelização desse encaminhamento de vozes, que a Denise pode ser um tipo de leitura por picórdio, possa gerar processos emocionais que sejam interessantes por essa identidade de picórdio, ou mesmo pelo encaminhamento de uma região de rugosidade. Eu não proponho, através do picórdio, uma questão de você identificar auditivamente o conjunto de né, o Psi7, mas a proposta é que, pelo picórdio, a gente consegue perceber uma mudança de rugosidade. E talvez esse trabalho possa trazer questões também composicionais e de escuta que podem deixar isso finamente tecido também. E aí, por fim, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Perguntas? Eu falo extremamente rápido, então qualquer confusão, assim, por favor. Você trabalhou com piano roll para você eliminar possíveis pesos de dedo, melodias que saem. Mas como é que você... a música é para piano só. Como é que você consegue medir o espaço, porque são notas que são repetidas o tempo todo, e no desenho do piano roll tinha construções. Como é que você mede esse espaço? Porque... O espaço da textura? Porque não fica o tempo todo naquela nota, ela fica alternando com outra. Você tem uma questão de tempo, pensa assim, esse tempo aqui, qual é o espaço máximo, qual é o mínimo? Certo. Ou você vai fazendo, qual a sua amostragem? Como é que você está considerando? Então, o próximo, acho que se eu entendi bem a pergunta, né, para análise, para aquele gráfico, né, do piano roll, o que eu uso como parâmetro de referência, né, são as próprias alturas que estão ali na esquerda, e o tempo é exatamente nos compassos, né? Então, no piano roll, se eu aproximar, tem os compassos até com as mudanças de métrica, né? Então, aqui não teria um erro de uma nota durar mais do que ela duraria. Mais ou menos isso? Porque a tabela é exatamente a altura aqui, do grave ao agudo, e o tempo é dividido em compassos. Assim, mas eu falo, quando você avança um pouquinho. Isso daqui é a forma. Isso. Você se baseou nessa amostragem, mas eu quero saber a questão da evolução da textura dentro dessa amostragem. Certo. Porque, por exemplo, o 2, você começa com uma altura central e vai expandindo para o gráfico. Mas essa altura central começa, pelo menos no gráfico, lá atrás. E você considera isso como um elemento de transição? Então, esse Mi, que ele continua como centro desde a primeira seção, ele só não é compreendido como literalmente uma linha contínua que vai até a segunda e terceira seção por conta da ruptura perceptiva dele. Então a ideia é que, assim, imageticamente, que é esse exercício de olhar para o gráfico e dividir sessões, eu faço exatamente ali o desenho morreu. Então aqui é uma nova coisa. Aí por isso que eu faço daí análise de personagens intervalares para poder verificar se essa questão visual casa com o auditivo. Assim. Mais alguma coisa? Muito bom.